Então, mais uma vez, boa tarde para todos e vamos iniciar agora o tema do dia, a semiologia do diabetes mellitus. O diabetes é uma doença muito complexa. Pensa-se, é senso comum, principalmente entre os pacientes, entre a população leiga, que diabetes nada mais é do que um excesso de açúcar no sangue. Não é isso. Diabetes é uma doença onde há um transtorno metabólico complexo. E a hiperglicemia, ou a presença de excesso de glicose na corrente sanguínea, é apenas a manifestação mais evidente do diabetes. A forma mais fácil da gente diagnosticar e acompanhar o diabetes é medindo a glicemia. Mas é uma doença muito mais complexa do que uma simples hiperglicemia. Então, nós vamos dizer o seguinte, diabetes é uma doença que envolve o metabolismo de carboidratos, lípides e proteínas. A insulina, ela tem ação no metabolismo dos carboidratos, das gorduras e das proteínas, e não somente da glicose. A hiperglicemia crônica representa o diabetes. Representa o diabetes. E essa doença, ela decorre de deficiência total de insulina, deficiência parcial de insulina ou deficiência relativa de insulina. Então, é diabético aquele paciente cujo pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. E é diabético também aquele indivíduo no qual o pâncreas produz quantidades adequadas de insulina, mas existe uma má resposta a essa insulina. Então, caracterizando uma deficiência relativa de insulina. E qual o problema do diabetes? São as complicações tardias, as complicações decorrentes da doença. Esse é que é o problema principal para o paciente diabético. Nós tentamos controlar o metabolismo do diabético para evitar essas complicações futuras. São complicações problemas que afetam nervos e afetam vasos, e, consequentemente, uma lista de complicações que nós vamos encontrar no paciente diabético. Esse diagrama, esse slide, ele mostra como a insulina funciona. A insulina, ela promove a entrada de glicose para as células. E no fígado é onde a glicose é mais incorporada e aumentando a síntese de glicogênio. A insulina também, na seta vermelha, fixa aminoácidos no tecido muscular e aumenta o metabolismo muscular. A insulina é capaz de aumentar a massa muscular, fixar aminoácidos no músculo. E a insulina também fixa ácidos graxos no tecido adiposo. Então, a insulina, ela é um hormônio da economia, é um hormônio anabolizante. Anabolizante. E a insulina é produzida no organismo quando o indivíduo se alimenta. Quando estamos alimentados, produzimos insulina. Quando estamos em jejum, deixamos de produzir insulina. E quando você deixa de produzir insulina? Você vai quebrar o glicogênio hepático e colocar na corrente sanguínea. Você vai quebrar proteínas do músculo e colocar aminoácidos na corrente sanguínea. E vai quebrar gordura e colocar também na corrente sanguínea. O indivíduo diabético que não tem insulina, ele funciona como se estivesse em jejum. Na falta de insulina, ele vai perder proteínas musculares, perder gordura do tecido adiposo e esgotar os estoques de glicogênio hepático, aumentando a glicemia. Então, vejam bem, na presença de insulina, eu guardo moléculas, guardo aminoácidos, guardo gordura, guardo glicose na célula. Na falta de insulina, eu cedo essas moléculas para a corrente sanguínea. Então, o indivíduo diabético, ele é um indivíduo que tem hiperglicemia, perde massa muscular, quanto maior a deficiência insulínica dele, mais ele perde massa muscular e perde gordura. Então, aquele diabético que tem deficiência insulínica
O diabético tipo 1, que tem muita deficiência de insulina, ele emagrece, ele perde tecido. Já o outro tipo de diabético, tipo 2, aquele diabético que o defeito dele não é na produção de insulina, ele não emagrece. Pelo contrário, muitas vezes são indivíduos obesos. Nós vamos ver isso de novo daqui a pouquinho, quando classificarmos o diabetes. Aqui está o que nós temos lá na membrana celular. Nós temos um receptor insulínico. Quando esse receptor insulínico é ativado pela insulina, ele abre portões para a entrada de glicose na célula. Então, nós temos um modelo de diabetes em que o paciente tem deficiência insulínica. Então, ele funciona como se estivesse em jejum. Ele vai perdendo moléculas para a corrente sanguínea, não só de carboidratos, mas também de proteínas e gorduras. E temos um segundo tipo de diabético, que é o diabético que tem defeito no receptor. Esse receptor insulínico responde mal à insulina e abre poucos portões para a entrada de glicose na célula. E aí nós vamos ter também um indivíduo hiperglicêmico, um outro tipo de diabético. Vamos ver então como isso acontece. Aqui então estão o resumo das ações da insulina. Esse quadrinho não é um quadrinho muito bom, em alguns momentos ele fica um pouquinho confuso, mas ele resume as ações da insulina. Muito bem. Vamos voltar então agora a falar do diabetes. O diabetes mellitus como doença, qual é o problema do diabetes mellitus como doença? Em todo o mundo existem pacientes diabéticos. Em todo o mundo. Algumas raras tribos indígenas têm uma prevalência muito baixa ou quase nula de diabetes, mas é uma doença cosmopolita e que vai aumentando atualmente, principalmente nas Américas, na Europa Ocidental, em muitos países asiáticos. O número de casos novos de diabetes tem aumentado muito. E a gente nota também um aumento a partir do envelhecimento. Atualmente, se nós olharmos a população diabética do Brasil, 70% a 80% da população de diabéticos do Brasil tem mais de 60 anos. Então, é um grupo muito grande de pessoas que estão diabéticas com mais de 60 anos. Não quer dizer que ficaram diabéticos após os 60 anos. Muitos são indivíduos que começaram a ficar diabéticos por volta dos 40 e chegaram aos 60 anos diabéticos. Então, se você olhar hoje, fazer um corte na população de diabéticos do Brasil, a maioria, a grande maioria, tem mais de 60 anos. E nós temos 9,5% a 9,9% da população brasileira é diabético. E desses indivíduos diabéticos, em torno de 15% não sabem que são diabéticos. É uma doença, às vezes, que o paciente ignora. Por que estudar diabetes? Aqui estão alguns fatores que nos induzem a estudar melhor o diabetes mellitus. Então, primeiro, uma principal causa de cegueira em indivíduos não idosos, que é aquela cegueira do indivíduo por degeneração macular ou por catarata. Tirando essas situações de degeneração macular de idosos e catarata, é a principal causa de cegueira. Principal causa de amputação de membros por doenças vasculares periféricas. Principal causa de doença renal crônica. Se você for hoje no serviço de hemodiálise, você vai ver que boa parte, se não a maioria dos pacientes que estão em diálise são diabéticos. Diabéticos e muitos hipertensos também. O risco de qualquer doença arterial, coronariana, cerebral, periférica, qualquer doença arterial, qualquer arteriopatia, tem o risco aumentado em até 7 vezes em diabéticos. E o grande risco da mortalidade neonatal, de partos prematuros, de abortos ou de crianças que morrem após o nascimento.
Nós vamos, então, iniciar agora, já sabendo os problemas associados ao diabetes, o estudo dos tipos de diabéticos que nós temos. Nós temos mais de um tipo de diabéticos. E esses diabéticos vão se comportar de maneira diferente quanto à evolução da sua doença. Inicialmente, nós temos os chamados diabéticos tipo 1. Esses diabéticos tipo 1 têm uma doença adquirida. Adquirida. Né? A gente chama esses indivíduos tipo 1A quando existe a presença de anticorpos anticélula beta pancreática. E 1B, quando não existem esses anticorpos, não existe uma causa determinada. A maioria dos pacientes diabéticos tipo 1 é tipo 1A. São indivíduos que têm anticorpos contra a célula beta pancreática. Então, aparece uma doença autoimune. Esses indivíduos não têm uma forte coincidência familiar, nem um A, nem um B. São doenças, parecem doenças adquiridas. É a menor parte dos diabéticos, 5 a 10% dos diabéticos é o tipo 1. E é aquela doença que se inicia em indivíduos mais jovens, principalmente crianças e adolescentes. Né? Aí nós estamos aqui mencionando, frisando abaixo dos 30 anos. Esse é aquele diabético de início precoce, aquele diabético com hiperglicemias muito altas, aquele diabético que perde peso, que começa a beber muita água, que começa a urinar demais. Esse é um diabético dependente de insulina. O que acontece com esses indivíduos é a agressão ao pâncreas e a depressão insulínica. São indivíduos que têm pâncreas que não produzem insulina. E aqui nós temos a causa, anticorpos, vários anticorpos que anti-insulina, anti-célula beta, anticomponentes celulares do metabolismo insulínico. Então, são indivíduos com essa doença imunomediada. Tá? Como eu já disse, há comprometimento, o risco familiar, a correspondência familiar é pouco. Então, não existe uma predisposição genética muito nítida para esse tipo de doença. A gente encontra no máximo 5 a 15% dos indivíduos diabéticos tipo 1 com algum familiar também diabético. Né? Então, nós temos isso, uma destruição maciça das células pancreáticas. Quando você tem 60 a 90% de perda das células pancreáticas, a doença se manifesta. Isso pode acontecer na criança, ou no adolescente, ou no adulto jovem. Depende da velocidade de destruição da célula beta pancreática para que a doença se manifeste. Então, esse aqui é o tipo 1, é aquele diabético muito sintomático, que é diabético desde jovem e que precisa de ser tratado com insulina, porque ele tem deficiência de produção de insulina. Tá? É um indivíduo sintomático, e geralmente é muito sintomático. Muitos têm a doença diagnosticada quando eles entram em coma. Né? E são indivíduos que emagrecem. A deficiência de insulina faz você também perder aminoácidos do tecido muscular e gordura do tecido adiposo. Então, são aqueles indivíduos que, à medida que a glicose deles aumenta, eles perdem peso. Tá? E são muito sintomáticos na maioria das vezes. O outro grupo de diabéticos, a grande maioria dos diabéticos, é o diabético tipo 2, que é uma doença de início mais tardio, após os 40 anos, na maioria dos casos. Pode ser mais cedo também, mas é geralmente após os 40 anos. E que tem uma forte associação com sobrepeso. O indivíduo vai chegando à idade adulta, vai ganhando peso e aí ele começa a ficar diabético. Aqui vocês notam a grande correlação entre o índice de massa corpórea do indivíduo e a prevalência do diabetes. Né? Então, você vê que o indivíduo magro são 13 diabéticos para 100 mil habitantes. Indivíduos com IMC acima de 35, com obesidade de qualquer grau, é 1 para 1.190 por 100 mil. Então, quanto mais se ganha peso,
maior o risco de desenvolver esse diabetes mellitus tipo 2, especialmente em indivíduos que têm história familiar positiva. Então, o risco familiar e a predisposição genética do diabetes tipo 2 é muito elevada, ao contrário do diabetes tipo 1. Né? E por que que o indivíduo fica diabético? Primeiro, a célula beta pancreática não consegue suprir a necessidade insulínica dessa pessoa. Essa pessoa vai ganhando peso, o corpo dela vai aumentando de volume e a secreção pancreática começa a ficar insuficiente, uma deficiência relativa. O indivíduo nasceu para pesar 60 quilos, está pesando 90 e o pâncreas dele, aos poucos, não vai conseguindo suprir as necessidades de um corpo de 90 quilos, já que esse pâncreas foi projetado para um indivíduo de 60. E além disso, à medida que se ganha peso, que o corpo aumenta, o receptor insulínico fica mais resistente. Quanto mais tecido adiposo no indivíduo, maior a resistência do receptor insulínico. Um grande problema do diabetes tipo 2, resistência à ação da insulina. O receptor não reage bem à presença de insulina. E além disso, o fígado desses indivíduos produz mais glicose. Foi observado hoje também que esses indivíduos têm deficiência de alguns hormônios intestinais chamados incretinas. Essas incretinas são que sinalizam ao pâncreas para produzir insulina quando a gente se alimenta. Então, quando o alimento chega no intestino delgado, são produzidas incretinas que estimulam a secreção pancreática. Notaram também que esses diabéticos têm deficiência dessas incretinas também. Seria um dado a mais aqui nesse slide. Então, nós temos uma célula beta pancreática que não consegue suprir as necessidades do indivíduo, um receptor insulínico resistente à ação da insulina e produção excessiva de glicose desses diabéticos tipo 2. Vejam que a secreção de insulina pancreática permanece normal ou até mesmo aumentada durante boa parte da evolução da doença. Só que essa insulina é insuficiente para atender o indivíduo e o receptor insulínico é mais resistente. Então, aí configura uma associação de problemas para tornar o indivíduo diabético. Tá? Esses indivíduos são assintomáticos a maior parte do tempo, não sentem nada. Muitos não sabem que são diabéticos, vão ter sua doença diagnosticada por acaso. Quando fizerem uma glicemia por algum outro motivo, quando estiverem fazendo um exame pré-operatório, né, tudo isso é para descoberto por acaso mesmo esses indivíduos. E eles não descompensam, não entram em coma, não entram em cetoacidose diabética, não tem complicações. Então, por isso, eles ficam muitos anos diabéticos e, às vezes, são diagnosticados tardiamente. Esse é um problema do diabético tipo 2. Por isso que até 15% das pessoas diabéticas no Brasil hoje nem sabem que são diabéticas. Vão descobrir por acaso. E muitas vezes, quando a gente faz o diagnóstico do diabetes, o paciente já está com a doença há muito tempo. Né? Às vezes até, como está aqui no slide, com complicações tardias. Matheus pergunta por que ocorre produção excessiva de glicose no fígado. É um dos desvios metabólicos do indivíduo com sobrepeso. Parece que é uma ação do fígado para aumentar o aporte de glicose, fazendo jus ao maior peso do indivíduo. Uma tentativa do organismo, o fígado desvia seu metabolismo para produzir, fornecer mais energia a um corpo maior. Mas isso sozinho não explica por que existe essa produção excessiva de glicose no fígado. Né? Mas mesmo não tendo uma explicação, causa bem definida, é um dos fatores que envolvem o aparecimento do diabetes mellitus tipo 2. Tá? Bom, então nós temos os dois principais tipos de diabéticos tipo 1 e diabéticos tipo 2, sendo que a maioria dos pacientes vão ter
diabetes mellitus tipo 2, forte história familiar, sobrepeso, indivíduos mais maduros, né, com a idade um pouquinho mais adiante do que aqueles indivíduos diabéticos tipo 1. Mas eu tenho outras formas de diabetes que correspondem a pequena proporção de indivíduos. Um é o diabetes gestacional. O diabetes gestacional parece que é um diabético tipo 2 que começou na hora da gestação, né? Seria, na verdade, um diabetes tipo 2. O que acontece nesses indivíduos? Que durante a gestação surge a intolerância à glicose. O paciente fica hiperglicêmica, começa a ter um problema durante a gestação. Geralmente é lá na gestação do meio para frente, né? Segundo, terceiro trimestre. Tá? E 2% dos casos, né, tem estudos mostrando que até 14% das gestantes têm diabetes gestacional, mas isso foi feito muito em gestantes com sobrepeso. Quando você faz as gestantes em geral, 2% de incidência, de prevalência nas gestantes. Agora, há uma questão importante aqui, ó. Um grande grupo, variando, muito variado, né? Os estudos variam muito de percentual, é que pacientes que elas acabam desenvolvendo diabetes tipo 2, até em torno de 2 anos depois da gestação. Principalmente se elas mantiverem sobrepeso. Aquelas diabéticas, as mulheres que tiveram diabetes gestacional, se mantêm sobrepeso após o parto, em torno de 2 anos depois elas são diabéticas tipo 2. Por isso que alguns dizem que diabetes gestacional é um tipo de diabetes tipo 2 que descompensa subitamente durante a gestação. Tá? Então, é um tipo de diabetes também que pode acontecer em pacientes grávidas. Bom, outro tipo é o chamado MOD. O que é um MOD? É o diabetes do indivíduo jovem, diabetes tipo 1, em indivíduo mais adulto jovem, né? Diabetes adulto jovem que tem um diabetes tipo 1, que não é comum, né? O diabetes tipo 1 não é comum em indivíduos com mais de 30 anos, indivíduos adultos, é mais comum em crianças e adolescentes. Então, alguns pacientes começam a ter um diabetes tipo 1, não são obesos, não têm autoimunidade e parece que há um defeito genético da célula beta de manifestação tardia. E eles começam, então, a deixar de produzir insulina e começam a desenvolver um diabetes. É interessante que alguns desses pacientes podem passar sem insulina. Se você, durante pelo menos um tempo de evolução da doença, se você der drogas que estimulam a secreção pancreática, eles podem melhorar. Então, o que é o tipo, esse MOD aí? É aquele indivíduo que fica entre o tipo 1 e o tipo 2. A doença dele é mais tardia, ele tem deficiência insulínica, muitas vezes não é obeso, não tem sobrepeso, e vai acabar, a partir de um certo tempo de evolução, precisando de insulina. Então, é aquele indivíduo intermediário. Isso aqui é uma pequena proporção de diabéticos que estão localizados nesse tipo de diabetes mellitus de início na idade adulta. E nós temos ainda outras doenças, outras formas de diabetes que são secundárias a outras doenças. Aqui, algumas dessas outras doenças, elas são causas de hiperglicemia. Não seriam causas do diabetes doença, com todos os seus componentes, mas seriam casos, doenças que causam hiperglicemia. Algumas coisas são deficiências genéticas da célula beta, né, ou deficiências genéticas da insulina, da molécula insulínica, que não faz efeito corretamente. Doenças que destroem o pâncreas. O grande exemplo aqui é a pancreatite crônica dos alcoólatras. Os indivíduos alcoólatras que desenvolvem pancreatite crônica com calcificações pancreáticas, eles acabam se tornando diabéticos secundários, né? Deficiências insulínicas secundárias a alguma doença, como o câncer também. E outra, a fibrose cística, que atinge inclusive indivíduos mais jovens. Claro que ele vai ter outras doenças, vai ter problemas pulmonares, vai ter problemas de seios da face, manifestações cutâneas e também um diabetes mellitus por agressão por doença pancreática, por fibrose pancreática. Essas outras endocrinopatias
São endocrinopatias onde você tem produção aumentada de hormônios contrarreguladores da insulina, aqueles hormônios que são hiperglicemiantes, né? O hormônio do crescimento, as catecolaminas, o hormônio tiroidiano, o glucagon, que são hormônios hiperglicemiantes. Então, o indivíduo vai se apresentar hiperglicêmico. Não vai ter necessariamente todo o transtorno metabólico do diabético, mas ele vai ficar hiperglicêmico. Isso aqui, então, serve para diagnóstico diferencial das hiperglicemias, né? Também, essas síndromes genéticas são causas de dano pancreático. E, geralmente, são síndromes onde o risco de diabetes mellitus desse indivíduo é bem maior. Então, são formas que são pouco comuns, né? Bem menos comuns do que o clássico diabético tipo 1 ou diabetes tipo 2. Né? Então, não vamos nos esquecer o que significa diabético tipo 1, doença adquirida, a maioria das vezes autoimune. Tipo 2, uma doença com predisposição familiar genética associada ao sobrepeso. Drogas que são hiperglicemiantes, então está atento a elas também, principalmente no momento do diagnóstico do diabetes, procure saber se o seu paciente não está usando drogas hiperglicemiantes. Às vezes a hiperglicemia que você detectou não é diabetes, mas uma hiperglicemia induzida por medicamento. Tá? Eu já vi mulheres tomando anticoncepcional, tomando no ovulatório com glicemias sugestivas de diabetes, né? Diuréticos tiazídicos, furosemida, drogas usadas no tratamento da hipertensão arterial ou na remoção de edemas, também podem provocar hiperglicemia. E os corticoides, né, que são análogos dos hormônios da glândula suprarrenal, da glândula adrenal, que provocam hiperglicemia. Tá? Uma ocorrência bem pouco comum é anticorpos antirreceptores de insulina. Isso aqui é uma coisa rara, muito difícil de ser diagnosticado em pacientes que possam apresentar quadro sugestivo de diabetes mellitus. Vamos ficar com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, que a gente deve estar atento a ele, como nosso principal foco de investigação no nosso dia a dia. Como fazer o diagnóstico de diabetes? Como é que nós vamos fazer o diagnóstico? Bom, primeiro é o seguinte, vamos dar foco nas manifestações clínicas. Esses grandes sinais, poliúria, aumento maciço da diurese do paciente. Isso acontece porque quando a glicemia aumenta muito, vai aumentar a quantidade de glicose filtrada pelo rim. E essa quantidade maior de glicose filtrada pelo rim vai ser eliminada na urina junto com água. Por isso o paciente tem poliúria. Consequentemente, ele perde muito líquido, aumenta a sede. Então, ele começa a tomar muita água. Então, poliúria e polidipsia, que é a sede excessiva, são as duas grandes manifestações do diabetes e que acontecem no diabético tipo 1, sendo bem pouco frequentes no diabético tipo 2. A polifagia, a fome excessiva, já que a glicose não é usada como fonte de energia, ela fica no sangue, aumenta o apetite do paciente. É uma manifestação que pode acontecer, mas ela não é tão marcante quanto a poliúria e a polidipsia. E o peso? Diabético tipo 2 ganhando peso, diabético tipo 1 perdendo peso. Mas as alterações do peso são muito inespecíficas, né? Você não vai pensar que o paciente ganhou peso ou perdeu peso, só por isso ele é diabético, né? E essas manifestações, os 3 poli, são muito marcantes no diabético tipo 1, dependente de insulina, e muito pouco observadas no diabético tipo 2, que é a maioria dos casos. Essas outras manifestações é que predominam no diabético tipo 2. Acontece no tipo 1 também, mas aquilo, às vezes, o diabetes tipo 2 manifesta isso. São manifestações muito inespecíficas, muito. Não tem nenhuma dessas manifestações que sejam clássicas do diabetes. E a grande maioria dos pacientes não tem sintomatologia nenhuma no diabético tipo 2. Entre os diabéticos tipo 2, a maioria é totalmente assintomática. Não vai sentir nada, não vai queixar nada, né? Vai ter o diagnóstico feito somente em laboratório. Bom, por ser, então, uma doença
principalmente o diabético tipo 2, hein? Até 90% dos diabetes é tipo 2. Tipo 1 vai acabar te dando uma dessas manifestações. Tipo 2, não, vai ter ausente. Por ser, então, uma doença com sintomatologia ausente, que é descoberta quase muitas vezes por acaso, há uma recomendação de que você investigue diabetes nesses indivíduos aqui. Todo mundo que tiver um desses fatores, pesquise diabetes nessas pessoas. Tá? Então, todo mundo aqui, idade superior a 45 anos, pelo menos uma vez por ano, faça a glicemia dessas pessoas. Especialmente se eles estiverem ganhando peso. Está ganhando peso, tem história familiar positiva, todo ano faz a glicemia desse indivíduo. Né? História familiar, ó, sempre pesquisa diabética. Excesso de peso, tá? Quem tem sobrepeso. Então, essa tríade aqui, ó, é a clássica tríade, procura diabetes nessas pessoas. Tá? Os sedentários, quem tem doença coronariana, mulheres com história de diabetes gestacional ou que tiveram partos com fetos muito grandes, ou tiveram aborto e repetição, quem tem dislipidemia e os hipertensos. Esse grupo, todo mundo que estiver nesse grupo, pesquisa diabetes nessas pessoas. Tá? E se essa condição dele se mantiver, manteve o IMC no ano seguinte, faz de novo a glicemia. É hipertenso mal controlado, faz glicemia periódica. São indivíduos que podem começar a manifestar o diabetes a qualquer momento. E aí está o quadrinho. Esse quadrinho aí é o que define o diagnóstico, né? E para fazer o diagnóstico, eu preciso da glicemia em jejum, que é aquela glicemia após o jejum noturno, mínimo de 8 horas, entre 8 e 10 horas de jejum, para eu fazer esse exame. Deixo o paciente em jejum e faço a glicemia dele em jejum, certo? E depois, faço a glicemia pós-prandial. Glicemia pós-prandial é a glicose feita 2 horas após uma grande refeição, o almoço é o ideal, 2 horas após o almoço, ou 2 horas após uma sobrecarga de glicose que a gente faz no laboratório. Você dá um copão de glicose para o paciente tomar e 2 horas depois você faz de novo o exame. A gente faz um copo de água com destrozol, né, que é a glicose pura, e o paciente toma isso 2 horas depois, você faz novamente o exame. Costuma-se fazer com meia hora, 2 horas, 1 hora, 2 horas, 180 minutos, várias glicemias, mas basta de 2 horas após a sobrecarga glicêmica ou após uma refeição, para você então poder fazer o diagnóstico do diabetes ou não. Bom, o normal da glicemia é de 70 a 99 miligramas por decilitro de sangue. Isso é o normal, 70 a 99 é o normal. Então, se eu tiver um indivíduo que tem a glicemia de jejum, aí volto mais um detalhe importante para vocês. Em jejum, a glicemia normal é até 99, 70 a 99. E após refeição, 2 horas após uma refeição de almoço, uma sobrecarga glicêmica, é até 140. Tá? Então, o normal é até 140 em pós-refeição e até 99 em jejum. Então, se eu tiver um indivíduo com a glicemia em jejum acima de 99 até 125 e a glicemia pós-prandial normal, o que eu indivíduo com glicemia de jejum alterada. Alguns gostam de chamar de pré-diabético, melhor chamar de glicemia de jejum alterada. E o paciente que tiver glicemia de jejum normal e a pós-prandial entre 140 e 199 é chamado intolerante à glicose ou com tolerância à glicose reduzida, certo? Então, eu tenho aqui pós-prandial normal, jejum até 125, entre 100 e 125, glicemia de jejum alterada. Jejum normal, pós-prandial entre 140 e 199, intolerância à glicose, o indivíduo não tolera sobrecarga glicêmica. Quem é diabético? É aquele que tem a glicose de jejum maior ou igual a 126. Então, até 125, glicemia de jejum alterada. Então, aquele que tiver glicemia em jejum igual ou superior a 126, ou pós-prandial igual ou superior a 200, ou glicemia casual maior ou igual a 200, mais sintomas, aqui estão os diabéticos. O que é a glicemia casual?
é aquela feita sem nenhum preparo com relação à alimentação. É feita ocasionalmente, a qualquer momento do dia, sem nenhuma relação com a alimentação. Tá? Então, vejam bem como fazer o diagnóstico do diabetes. Aqueles pacientes que têm pequenas alterações, por exemplo, está com a glicemia 130, pós-prandial 210, 220 e assintomático, repete o exame. Façam até 3 exames. Né? Então, 3 exames consecutivos é que decidem melhor o diagnóstico. Agora, aquele indivíduo que já está com glicemia de jejum superior a 200, peraí, esse aí já é diabético mesmo, né? Aquele que está com glicemia pós-prandial acima de 300, esse cara é diabético, então não precisa. Mas aqueles que existem, né, estão no meio do caminho, a gente pode fazer mais de um exame, pode fazer 2 exames. O que significa para nós um indivíduo com glicemia de jejum alterada ou intolerância à glicose? Significa aquele indivíduo que está começando a ter descontrole metabólico. Ele está iniciando uma fase de descontrole metabólico. Ele pode ou não vir a ficar diabético, mas já é um alerta para nós. Principalmente essa tolerância reduzida à glicose. Se ela for acompanhada de ganho de peso, o indivíduo já está desenvolvendo uma síndrome metabólica. Ele tem a tolerância à glicose reduzida e está ganhando peso. Esse indivíduo está caminhando para uma coisa que a gente chama de síndrome metabólica. Quando a glicemia dele ultrapassar ficou igual ao superior a 200, aí ele já começa a ficar diabético. A questão de chamar os indivíduos de pré-diabéticos é uma novidade agora, né? Que começaram a falar agora. Pré-diabético, cuidado que você está pré-diabético. Seria esse indivíduo aqui, que tem a glicemia de jejum alterada ou que tem intolerância à glicose, mas ainda não tem número, não tem dado suficiente para fazer o diagnóstico de diabetes. É complicado essa história de diabético, pré-diabético. Né? Porque o que nós vamos fazer com esse pré-diabético? Muitas vezes esse diagnóstico assusta o paciente, estressa o paciente. Então, é um diagnóstico assim meio vago. Né? Você é pré-diabético, quer dizer que você vai ficar diabético. Mas nem sempre. Né? Mas já acende uma luz para que o paciente está tendo algum descontrole metabólico na vida dele. Então, usa-se, em vez de usar esse termo que nós colocamos aqui, alguns gostam de falar pré-diabético. Né? Então, esse aqui é o grande problema aí, uma grande questão. Eu não gosto muito desse termo porque ele fica, parece uma espécie de condenação prévia do paciente. Eu prefiro alertá-lo quanto aos riscos do que chamá-lo de pré-diabético. Né? Mas guardem muito bem essa coluna aqui embaixo, essa linha aqui embaixo, onde você tem a glicemia. Para você fazer essa dosagem de glicose, como o Pedro Henrique perguntou ali, você pode usar sim a glicemia capilar. Pode. Um equipamento bom de glicemia capilar, você pode. Também, sendo necessário, repetir 3 vezes. Né? A glicemia laboratorial, feita lá no laboratório, ela é mais segura um pouco, menos sujeita a falhas. Mas a glicemia capilar, o testezinho que você faz com o aparelhinho, serve também para fazer o diagnóstico. Não tem nenhum problema, né, que vai acontecer isso. E aqueles indivíduos que já estão com algum descontrole metabólico, você vai localizar a causa. Ele está com ganho de peso, está com erro dietético, já vale a pena você iniciar um cuidado dietético nesse paciente. Ajuste de peso e atividade física são aqueles procedimentos que melhores benefícios causam nessas pessoas. O problema é que nós estamos vendo pacientes já medicados com remédio, tomando medicamentos por causa desse tal de pré-diabetes. Né? Então, está aqui como fazer os mais variados diagnósticos a partir da glicemia dos pacientes. Bom, a partir do momento que você diagnosticou o diabetes mellitus, a glicemia em jejum do indivíduo está persistentemente igual ou superior a 126, ou a glicemia pós-prandial, ou a glicemia pós-prandial igual ou superior a 200, você já começa a fazer uma avaliação adicional. Essa avaliação adicional tem por objetivo
detectar complicações, né, e permitir que você acompanhe essas alterações do seu paciente. Então, aqui estão uma das medidas que você vai fazer com o seu paciente que você acabou de diagnosticar o diabetes, né? Primeiro exame, hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada. Esse é um exame hoje muito interessante. Já existem até propostas para que ele seja usado para diagnóstico, mas ainda não há uma validação completa da hemoglobina glicosilada para fazer diagnóstico. Serve para acompanhamento. O que acontece? Quando a glicemia sobe, a glicose se liga à hemoglobina. Ela glicosila a hemoglobina. Quando a glicemia se eleva, ela glicosila a hemoglobina acima de um percentual normal. Em condições normais, a gente tem até 5,5% da nossa hemoglobina glicosilada. Quando a glicose sobe muito, a gente ultrapassa esse percentual. Você vai ficar com 7, 8, 9, 10% da sua hemoglobina glicosilada ou glicada. E essa hemoglobina só vai cair, essa taxa de hemoglobina glicada, quando a hemácia for renovada. Então, uma vez que a hemoglobina foi glicosilada, ela pode durar até 120 dias no plasma glicosilada. Então, qual é a vantagem desse método? O paciente que tiver hemoglobina glicosilada alta, significa que nos últimos 4 meses a glicemia dele não foi bem controlada. Então, é uma maneira de eu acompanhar o paciente de 4 em 4 meses, fazendo hemoglobina glicosilada, para ver se a glicemia dele de fato esteve bem comportada nos últimos 4 meses. Porque às vezes eu faço a glicose naquele dia que eu fui avaliar o paciente, e naquele dia a glicose está normal. Mas nos últimos 4 meses, ele teve vários períodos de hiperglicemia. Esse exame serve para isso. Hemoglobina glicosilada nos remete aos últimos 4 meses da glicemia do paciente. Porque o dosocreatinina é um marcador de função renal, né? E sabemos que nefropatia é uma complicação comum do diabetes. Colesterol, triglicérides, porque indivíduo diabético com colesterol elevado não está bem controlado. O sedimento urinário, exame de urina rotina, para ver se o paciente tem proteinúria ou cilindrúria, perde proteína ou perde cilindros na urina, tem também correlação com a função renal. Faço exame neurológico, principalmente das extremidades distais. A sensibilidade das extremidades é importante. O diabético, ele começa a ter neuropatia e vai tendo alteração de sensibilidade, principalmente nas extremidades inferiores, nos pés, né? Pele, sede de muitas complicações, a pele do diabético é frágil, e lesões de pele funcionam como portas de entrada de infecções, para se estar atento. E por que eu faço exame do fundo de olho? É onde eu consigo visualizar diretamente uma artéria. E eu tenho várias alterações de fundo de olho que mostram para mim que o diabetes está ou não avançado naquele indivíduo. E o eletrocardiograma é para eu fazer uma avaliação cardíaca de partida. Eu tinha há um tempo uma coleção de eletrocardiogramas de diabéticos, e o primeiro eletrocardiograma era normal. 3 anos depois, 4 anos depois, eles tinham sinais de áreas de infarto no eletrocardiograma sem ter sentido dor, sem ter sentido nenhuma manifestação clínica. O diabético infarta sem dor. Então, às vezes, eles têm pequenos infartos sem sentir nada. E você, fazendo um eletrocardiograma anual, você, de repente, descobre uma área inativa no coração daquele indivíduo. É uma outra maneira de você avaliar o seu paciente diabético, acompanhando o paciente diabético. E esses exames especiais, eles são aqueles exames quando o paciente já tem alguma manifestação clínica, né? Isso aqui para detectar disfunção renal, para detectar neuropatia periférica, como já falamos para vocês, das polineuropatias periféricas, avaliar artérias, e todo paciente grande obeso, você deve avaliar também a tireoide dele. Quanto maior o sobrepeso do paciente, maior a necessidade de você avaliar a função tiroidiana quando você fizer o diagnóstico de diabetes. Essa coincidência de hipotiroidismo com obesidade e diabetes é muito frequente. Então, esses são os exames que a gente faz
para confirmar os anteriores, né? O clearance de creatinina e a microbilirubina para confirmar a função renal, a eletroneuromiografia para avaliar os nervos periféricos e o Doppler, a ecografia, para avaliar as artérias, que são as áreas de maior impacto do diabetes mellitus. Muito bom. Importante, né? Reconhecer, diagnosticar e conhecer as complicações do diabetes. Isso é que vai matar o paciente. Isso é que vai tornar o paciente frágil, isso é que vai tornar o paciente cheio de comorbidades, são essas complicações do diabetes mellitus. E o tratamento do diabetes que a gente faz no nosso dia a dia, não é só para a glicose ficar bonita no sangue, não. É para prevenir as complicações, para evitar as complicações. Por isso que a gente tem que controlar no diabetes, além da glicose, o peso, a pressão, os valores de colesterol, porque pressão arterial descontrolada em diabéticos acelera as complicações. Colesterol elevado em diabético acelera as complicações vasculares também. Então, eu preciso de controlar várias coisas no diabetes para evitar as complicações que o paciente possa vir a ter. Nós temos dois tipos de complicação. As complicações metabólicas, também chamadas complicações agudas, e as complicações crônicas, né, de longo prazo. A principal complicação aguda, que é a cetoacidose, que ela acontece nos diabéticos tipo 1. Nós temos duas vertentes de complicação. O paciente tem hiperglicemia, perde glicose no filtrado glomerular, perde muita água junto com essa glicose que é filtrada nos túbulos renais, desidrata, fica hipovolêmico e pode entrar em choque. Então, quando você pega um paciente com cetoacidose, a primeira coisa que você nota é que ele está muito desidratado. A glicose dele subiu demais, o rim começou a filtrar essa glicose, não deu conta de reabsorver essa glicose que ele filtrou, a glicose vai embora levando água junto na urina, o paciente urina muito, perde muito líquido, desidrata e pode entrar em choque. Né? Outro problema, o paciente está com a glicose no sangue, mas não está usando glicose pela célula. Então, o que vai acontecer? A célula vai começar a usar ácidos graxos como fonte de energia, formando corpos cetônicos ou cetoácidos. Esses cetoácidos vão baixar o pH sanguíneo e causar acidose. Então, por isso que chama cetoacidose. É uma acidose decorrente do uso de ácidos graxos como fonte de energia e a formação de corpos cetônicos ácidos. Então, o indivíduo vai ter uma cetoacidose diabética. Ele vai estar desidratado e com baixa do pH sanguíneo. E isso faz com que, inclusive, entre em coma, tenha sofrimento cerebral, né? Seja um paciente que você tem que tratar dele em CTI. Outra situação a gente vai ver o chamado estado hiperosmolar. Isso aí acontece naqueles indivíduos que vão perdendo líquido, vão perdendo água, né, junto com glicose, vão tendo glicosúria e vão ficando desidratados. Né, vão ficando desidratados. À medida que eles ficam desidratados, o sangue dele concentra. Ele fica mais hiperglicêmico, começa a apresentar uma hiperglicemia relativa. Então, o que acontece nesse estado hiperosmolar? Geralmente são diabéticos tipo 2 que têm desidratação. Esse diabetes tipo 2 tem desidratação, e quanto mais água ele perde, mais a glicose concentra no sangue e mais água ele perde. Então, aquele indivíduo começou a ter, né, uma hiperglicemia grande, perdeu o líquido na urina. Aí a glicose concentra mais ainda no sangue, ele perde mais glicose e mais água e vai ficando desidratado com glicemias muito elevadas. Só não faz desvio metabólico. Não faz desvio metabólico porque ele não tem deficiência grave de insulina. Ele é diabético tipo 2. Então ele tem hiperosmolaridade, desidrata, mas não tem cetoacidose. Não usa cetoácidos como fonte de energia, porque ele ainda tem um pouquinho de insulina. Então isso aqui é uma complicação aguda do diabetes mellitus tipo 2. Do tipo 2.
né, do tipo 1 acetoacidose, ou estado hiperosmolar do tipo 2. E as complicações crônicas? As complicações crônicas são aquelas complicações resultantes do dano que o diabetes mellitus provoca, principalmente em vasos e em nervos. Então, o que acontece de complicação crônica? Primeiro, uma doença microvascular. Existe muita ainda dúvida com relação aos mecanismos através dos quais o diabetes lesa os vasos. Nós sabemos que a hiperglicemia, a hiperosmolaridade plasmática, favorece a doença aterosclerótica. Então, quanto mais tempo o paciente fica hiperglicêmico, mais fácil a deposição de colesterol na parede dos vasos e mais fácil ocorrer a doença aterosclerótica. Então, diabetes mellitus acelera a doença aterosclerótica, especialmente nos hipertensos. Então, esse é um dos motivos pelos quais nós temos complicações vasculares. Nós vamos ter a aceleração do processo aterosclerótico. Tá? Além disso, parece que a glicosilação das proteínas estruturais dos vasos faz com que esses vasos comecem a desenvolver um processo fibrótico. Então, nós temos ali uma agressão ao vaso, uma glicosilação das proteínas estruturais do vaso, uma deficiência da produção de óxido nítrico, uma deficiência do metabolismo endotelial. Então, o que nós temos? Hiperglicemia, glicosilação proteica da estrutura do vaso e disfunção endotelial. Essa disfunção endotelial acaba por conduzir a uma lesão da parede vascular. Então, nos microvasos, vasos pequenininhos, eu vou ter problema nas arteríolas renais e nos vasos retinianos. E aí, da retinopatia diabética, que pode conduzir à cegueira. E os microvasos renais, as arteríolas renais afetadas, provocam a nefropatia, uma doença renal crônica e progressiva que termina com insuficiência renal e com diálise desses pacientes. Nos grandes vasos, a disfunção endotelial dos grandes vasos acelera o processo aterosclerótico, e principalmente nas coronárias e nos vasos dos membros inferiores. Então, o paciente começa a ter maior risco de infarto e de angina e risco muito aumentado de doença arterial periférica obstrutiva. Então, consequência da glicosilação proteica nos vasos, consequência da disfunção endotelial induzida pela hiperglicemia, nós vamos ter doença micro e macrovascular. Então, o diabetes tem muito risco de doença renal crônica com insuficiência renal, lesão retiniana, nos vasos retinianos com cegueira, doença arterial coronariana, eles infartam com muito mais frequência, doença arterial periférica, somente em membros inferiores, também. Então, nós temos uma lista de problemas aí, que são complicações tardias do diabetes. E nos nervos? A glicosilação proteica dos nervos também provoca uma degeneração nervosa, uma degeneração dos nervos, atingindo muita bainha de mielina e degenerando pequenos nervos, provocando as neuropatias diabéticas. Então, nós temos a neuropatia periférica, que nós já estudamos, né, essa neuropatia periférica, e também o sistema nervoso autônomo, que é agredido, degenera os nervos do sistema nervoso autônomo, tornando o paciente suscetível a transtornos da evacuação, transtornos da diurese ou micção, tá? E hipotensão postural. Então, é comum o paciente ter hipotensão postural, diarreia ou constipação intestinal, retenção urinária ou incontinência urinária, né? Além de risco também de arritmias cardíacas por disfunção do sistema nervoso autônomo. Então, vejam que a gente trabalha no diabético para evitar a ocorrência dessas complicações. Se você pega um diabético já cheio de complicações, o benefício que você vai ter com o controle metabólico dele vai ser bem reduzido. Vai ser para evitar as complicações agudas, né? Que nem sempre o paciente vai apresentar. Mas, para as complicações tardias, quanto mais cedo eu fizer o diagnóstico, iniciar o tratamento, melhor para o paciente.
Essas são, então, as ideias que a gente queria passar para você sobre o diabetes mellitus. A ênfase nossa vai ser no diagnóstico, na semiologia desses indivíduos, né? E algum conhecimento também sobre as complicações. Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje, tá? E o, falta muito ainda, a gente tem que aprender muito sobre diabetes, né? É um capítulo muito extenso, muito grande, é uma doença muito complexa, tá? E a Fernanda me perguntou aqui se para glicemia alterada ou tolerância à glicose reduzida, existe algum tratamento específico, né? Sempre o tratamento aqui vai ser o controle dietético e atividade física. Não tem tratamento medicamentoso. Então, vamos fazer a dieta adequada ao paciente e a atividade física regular, que são medidas para a gente controlar isso. Agora, esses pacientes, se tiver história familiar positiva de diabetes, se tiver uma tendência à evolução para o diabetes, o risco deles desenvolverem a doença é muito grande. Então, já tem que começar a se cuidar, né, principalmente com relação ao sobrepeso, para evitar que a doença se manifeste. Hein? Essa seria a nossa medida geral para isso. Tá? Bem, a todos que participaram aí, uma boa noite para vocês, boa tarde, boa noite, e obrigado pela participação. E na próxima terça-feira vai ser a minha última aula do conteúdo teórico da semiologia. Nós vamos fazer que cada uma das 3 provas de vocês valha 20 pontos, as 3 provas, somando 60 pontos. Depois nós vamos dar 20 pontos em trabalho e os 20 pontos no seminário ou em alguma atividade que substitua o seminário. Não sabemos se nós vamos ter tempo hábil para fazer o seminário. Tá? Então, a próxima prova, a matéria vai ser sobre o sistema nervoso. E a última prova é que vai ser a matéria toda, mas a próxima prova é sobre a semiologia do sistema nervoso. Tá? É que nós vamos fazer assim. Normalmente a gente faz a matéria acumulativa, mas dessa vez nós vamos fazer só sobre o sistema nervoso. Aí dependendo do professor Júnior me dar o ok dele. Certo? Muito bom. Quanto à avaliação prática, isso ainda depende do retorno às aulas, porque ficou decidido que a parte prática seria normal, seria reposta após o retorno às aulas. Certo? Então, por enquanto, é isso que nós temos.